E aí a ideia desse artigo foi abordar essa questão, né? Eu tenho experiência muito pessoal, né, de espíritas na minha família. A gente começa a introduzir esse assunto do vegetarianismo, de não comer a carne. Não, mas a carne alimenta a carne, porque você já joga essa cartada, já achando que encerrou o assunto, né? E aí uma proposta que eu faço ali mais no meio do artigo é dizer que lembrar que o espiritismo, a doutrina espírita não é dogmática. Então, para começar, então não dá para só jogar aquilo ali, achar que aquilo ali está encerrado, né, uma lei pétrea. Não existe inerrância na doutrina espírita, né? É, e aí lembrar aquele trecho de Kardec na Gênese, em que ele, né, é impressionante ele dizer isso naquela época já, né? Ele tava introduzindo toda os ensinamentos da doutrina, mas ali ele já coloca que se um dia o espiritismo forem trazidas novas descobertas da ciência, mostrando que algum ponto trazido ali pelos espíritos tivesse discordância, esquece o que os espíritos falaram, fica com a ciência. Era um homem da ciência, né? Então, é só para ter isso de fundo também. Deixa eu ler, para refrescar a memória, o que diz exatamente a questão 723 do Livro dos Espíritos, né? Está lá naquele trecho da lei da conservação. Então, eles estão dizendo a importância da gente se manter, se conservar. A pergunta é: a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? E aí veio a resposta. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. E aí vem, né? Muito embasado nisso, a gente diz: mas a minha organização, o meu corpo pede carne. Já até tentei, mas no segundo dia estava fraco, né? E voltei, né? Então a gente está aqui para tentar. A Patrícia vai falar com muito mais propriedade, a Patrícia é nutricionista, né? Ela vai dizer nessa questão de se sentir fraco, a gente se sente fraco mesmo, é normal, o que acontece depois do segundo dia, né? Passa para o terceiro, para ver o que acontece. E então, essa questão lá em 1800 não estou com a data exata, né? Mas lá para meados do século XIX foi colocada taxativamente, né? E aí eu proponho o contraste com em 1941, no livro O Consolador, Emmanuel foi questionado diretamente também, da mesma forma como questionaram, que Kardec ali colocou no Livro dos Espíritos, também questionaram Emmanuel. E a pergunta, vou ler também essa, questão 129 de O Consolador. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Aí vamos ver a resposta de Emmanuel. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. Forma muito taxativa, né? O que acontece às vezes, eu já vi mais de uma vez, é as pessoas se pegarem no vísceras. E dizer, mas presta atenção. Não pode comer as vísceras. Realmente eu não como, porque isso é ruim mesmo. Eu como é o filé mignon, né? A picanha. Mas é só continuar lendo a resposta que fica evidente que é só uma expressão. Talvez Emmanuel quis dizer vísceras até para dar uma chacoalhada. Você está comendo vísceras. Você pode chamar de picanha, pode chamar de maminha, mas aquilo ali são vísceras, é o corpo, né? O corpo, as partes do corpo de um animal. Porque ele continua, ele diz, é de lastimar semelhante situação. Mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Então não tem como se apegar ali no vísceras e dizer que não é a picanha. Não tem como. Ele diz que não há necessidade de forma absoluta de matadouros e frigoríficos.